Capítulo 11. A economia do evoluído. Continuemos a subir devagar do mundo do involuído para o mundo do evoluído. O próprio Sermão da Montanha, há pouco citado, mostra em seguida para o evoluído o caminho de seu método, até mesmo no campo econômico. Abre aspas. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a lhe pedir. Fecha aspas. Lucas, capítulo 6, versículos 29 e 30. Uma economia que se mostra vã e aparentemente desastrosa. O mundo moderno toma o cuidado de não levar a sério semelhantes preceitos, pois está profundamente convencido do sublime absurdo que eles constituem. No entanto, quão lógicos e naturais são esses preceitos para quem compreendeu a lei. Trata-se do mesmo princípio de não reação, porém não mais aplicado à defesa da própria pessoa, mas sim à defesa de seus haveres, razão pela qual, neste caso, reencontramos o mesmo método de defesa, a justiça confiada a Deus, segundo a honestidade e o merecimento. Assim, tanto na defesa dos bens como da pessoa, a conclusão é a mesma. O justo é automaticamente protegido pela lei. Se somos injustos e merecemos ser prejudicados, nenhum valor terá a defesa que promovemos sem a proteção de Deus. Voltamos, desse modo, ao conceito já explicado, verificando que a propriedade só resiste aos ataques se for honesta. Também nesse caso, observamos que a honestidade, à semelhança da não-reação, é considerada pelo mundo como uma forma de debilidade ou imbecilidade, quando, na verdade, a honestidade significa, pelo contrário, ser consciente. Este é o método do evoluído no campo econômico. O estudo dos princípios e das forças da lei nos permite, ao contrário do mundo, levar muito a sério esse método, que, aliás, é o mesmo indicado por Cristo. Os raciocínios por nós desenvolvidos provam cada vez mais que esse não é o método dos débeis e imbecis, mas sim o método dos sábios. Por isso, quisermos ver bem além das aparências enganosas, nas quais, todavia, tanta gente acredita. Não desejamos insistir agora no estudo do sistema de forças que rege o fenômeno. Devemos, em vez disso, observá-lo sob outro aspecto, que corresponde a uma pergunta espontânea de ordem prática. Como pode viver neste mundo quem se entrega a um regime econômico tão desastroso? Embora teoricamente isso se justifique, como pode o evoluído, com esse tipo de economia, resolver o problema tão angustioso para todos nós das necessidades materiais? Se é mesmo verdade que levamos a sério o Evangelho, e se Cristo não pode ser considerado louco, devemos então dar uma resposta completa a essas perguntas. Já nos propusemos a mesma pergunta nas páginas anteriores, porém em termos mais gerais, indagando no que consiste o código de vida do evoluído e respondendo que sua regra está na norma evangélica, abre aspas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Observemos agora o caso mais particular desse código de vida, buscando entender em que consiste a economia do evoluído. Qual é o seu modo de agir em relação aos bens da terra? Essa conduta constitui a simples aplicação da norma já citada. Assim, o evoluído ocupa-se primeiro das coisas espirituais, pois o necessário para prover suas necessidades materiais, ele as recebe por acréscimo. Eis o problema que nos propomos: como procede o evoluído para receber de graça o necessário, como se isso fosse um benefício concedido além do devido merecimento. Do ponto de vista humano, a posição do evoluído é bem precária, poderia-se dizer até mesmo desesperada. Trata-se de um indivíduo que, segundo o Sermão da Montanha, dá a quem pede e, caso seja roubado, não apenas se abstém de protestar, como até mesmo não impede que o roubem ainda mais. Pois bem, o indivíduo que, ao invés de cuidar de si, cuida das coisas remotas do espírito e não se preocupa com os problemas imediatos e angustiosos da vida real, resolve-os implicitamente, sabe-se lá por que meios, ignorados pelos demais. E não é só isso, pois ele, mesmo parecendo destinado a cair, além de não cair, ainda recebe por acréscimo, espontaneamente, coisas que os outros, muitas vezes inutilmente, gastam a vida para conseguir. Como poderia o evoluído fugir à dura lei, conhecida tão bem por todos nós, segundo a qual nada se obtém sem esforço? Essa posição privilegiada é apenas um momento da libertação para a qual a evolução nos conduzirá. Trata-se de uma das principais vantagens da ascensão. O evoluído superou nossas lutas e fadigas, destinando-as para a execução de tarefas mais nobres. Por sua própria natureza, ele não trabalha mais em nosso plano material, mas sim no plano espiritual, mais elevado. Para ele, os problemas materiais relacionados ao sistema de forças de sua personalidade e de seu destino estão automática e definitivamente resolvidos, embora não o estejam para nós. O centro de seu ser coloca-se mais no alto. Sua experiência, diferente e dirigida para outras conquistas, está completa em nosso plano material, tendo atingido seu objetivo. Aquelas qualidades em cuja conquista nos cansamos tanto já foram conseguidas por ele. No plano em que para nós ainda há trabalho em prol de reequilíbrio e reordenamento, há para ele equilíbrio e ordem agindo espontaneamente. De acordo com o princípio do merecimento, a lei dá gratuitamente ao evoluído o que ele merece e obriga o involuído a conquistar com muito esforço o que ele ainda não merece. Tudo isso é lógico e justo, correspondendo aos equilíbrios da lei. A inteligência e a atividade destacam-se entre as qualidades que o evoluído busca e vai conquistando à custa dos esforços já despendidos, segundo o seu merecimento, razão pela qual ele chega a possuí-las na forma espontânea de necessidade e instinto,
sendo naturalmente dinâmico, irresistivelmente inteligente e laborioso. Portanto, a luminosidade e o dinamismo próprios do espírito projetam-se como consequência até mesmo no plano da vida material. Sua inteligência lhe permite dar ainda maior rendimento à sua necessidade espontânea de atividade e torná-la, por isso, ainda mais produtiva em qualquer direção, seja moral ou até mesmo implicitamente econômica. Quem pode o mais, pode o menos. O espírito, embora não seja visto nem compreendido pelo involuído, domina tudo além da matéria e, portanto, a própria matéria também. Para o evoluído, o trabalho é uma necessidade vital, como a exuberância física da juventude, constituindo um instinto que, dirigido pela inteligência, dá resultados dobrados. Para o involuído, o trabalho é tão ingrato e cansativo que ele só decide enfrentá-lo com relutância e apenas na esperança de compensação, marca da economia moderna com base no dou para que tu dês. Apenas para justificar o furto, que é a sua forma ideal de aquisição, o involuído está com seus olhos sempre voltados para se aproveitar o máximo possível do trabalho, até o ponto de transformá-lo em mentira. Isso, porém, ainda não é tudo. Para o evoluído, o trabalho não significa condenação. Muito pelo contrário, caracteriza-se como uma função que se entrosa no grande concerto das atividades de todos os seres do universo, constituindo uma missão valorizadora da vida, pelo fato de, até mesmo nos casos mais dolorosos, transformá-la num precioso dom, num campo de luta para conquistar novas qualidades, as quais, uma vez adquiridas, enriquecerão para sempre sua própria personalidade e constituirão seu poder e sua sabedoria. Iluminado assim por uma significação tão profunda, valorizado por finalidades tão elevadas, ligado não ao rendimento momentâneo, mas sim a resultados indestrutíveis, o trabalho, ao invés de ser suportado como desgraça de deserdados, segundo nos ensinou o materialismo moderno, que inveja quem está isento de trabalhar, é, ao contrário, abraçado com interesse e amor. É considerado como dom de Deus, para nos permitir, assim, fazer experiências, aprender e progredir. É concebido não mais como uma posição de inferioridade, mas sim como uma grande honra, porque nos torna colaboradores no funcionamento orgânico do universo, operários de Deus. É natural que a concepção do evoluído renove completamente em cada caso e neste também o sentido da vida. Assim, o trabalho nobilita-se, anima-se por um alegre impulso, enriquece-se com resultados e finalidades inesperados, transformando-se de posição de revolta e escravidão em posição de domínio e amor. Trata-se de um trabalho bem diferente daquele trabalho arrogante e richento que se faz hoje e que luta contra o capital apenas por inveja. Quão afastada da verdadeira concepção do trabalho está a psicologia moderna! Ora,
É natural que o indivíduo, ao conseguir alcançar essa concepção, seguindo o método de vida correspondente, veja também os frutos desse método afluírem às suas mãos com a mesma espontaneidade do trabalho realizado. Mas isso apenas por acréscimo, pois o objetivo e o prêmio finais desse trabalho são bem outros, de valor eterno, imensamente mais importantes. E tudo se obtém abençoando a vida, ao invés de amaldiçoá-la. Explica-se assim como aquele homem preocupado antes de mais nada com as longínquas coisas espirituais resolve implicitamente até mesmo os problemas imediatos e angustiosos da vida real, os quais ele supera, embora não o interessem. Ele recebe apenas como consequência secundária e não mais como prêmio e único resultado, tudo que para os outros constitui o único objetivo, o qual, quando não é atingido, faz tudo parecer um fracasso. É assim que se pode aplicar o sermão da montanha, dando a quem pede sem reclamar o que nos é tirado, entregando a túnica a quem nos tira o manto. O universo é exuberante de poder e de riqueza. O que nos empobrece é a nossa involução, em razão e em proporção da qual somos excluídos do grande banquete. Quanto mais progredimos, tanto mais participamos deste banquete e nos enriquecemos com ele. Nossa involução constitui uma verdadeira prisão. Por haver progredido, o evoluído libertou-se e, por lei da natureza, é muito mais rico. A honestidade é uma das formas com as quais a inteligência dá maior rendimento ao trabalho do evoluído. A honestidade, aliás, não passa de consequência da inteligência. Somente o sistema da justiça mostra-se equilibrado e produz resultados consistentes. Esse sistema consegue economizar os naturalíssimos atritos da luta, que absorvem tão grande parte da atividade humana e a sobrecarregam de fadiga inútil. Desse modo, poupam-se as numerosas e naturais desilusões de todos os sistemas desequilibrados. Quanta fadiga inútil se poupa então, e como rende mais o próprio trabalho? Quão mais produtivas são as atividades interiormente pacíficas e ordenadas do que as litigiosas e desordenadas? O evoluído, colocando-se, como poderia parecer, na posição de maior desvantagem, porquanto até mesmo no campo econômico aceitou o princípio de não reação, acaba por não possuir inimigos e, desse modo, fica aliviado do trabalho de ataque e defesa que tanto acabrunha o mundo. Além disso, é natural que o evoluído, tendo conquistado a sabedoria, evite aquelas falhas às quais se é levado pela ignorância, e em vez de buscar a conquista de resultados efêmeros, trabalhe apenas pelas posições que, por serem justas e, portanto, equilibradas, são as únicas verdadeiramente resistentes e sedimentadas. Tudo isso mostra a grande influência do espírito até mesmo na vida prática. Mostra que o fator moral, no campo da economia, não é assim aquele elemento insignificante que parece ser. Mostra, finalmente,
de que maneira muitos dos defeitos e insucessos de nossa economia são devidos exatamente ao fato de desprezarmos esse fator imponderável. Mas tudo isso não esgota o assunto. O dinamismo espontâneo, o instinto de operosidade, o maior rendimento, impulsionados pela inteligência e pela honestidade, não bastam para assegurar que em todos os casos estejamos providos quanto às necessidades materiais. Quem, para servir o espírito, é constrangido a menosprezar as coisas terrenas, sente não apenas a necessidade de consegui-las mais facilmente, com menor fadiga e por acréscimo, mas também de consegui-las sempre com absoluta segurança. No capítulo 3 deste livro, classificamos os tipos humanos, desde o involuído até o evoluído, em selvagem, administrador e espiritual, de acordo com o método de aquisição que cada um segue: furto, trabalho ou justiça. Se o mundo fosse de evoluídos, já se teria alcançado a justiça social e, em consequência, a garantia de provisões materiais. A solução que agora devemos nos propor não deve ser a dessa realização, a qual depende do futuro. O caso agora é bem diferente. O evoluído constitui exceção. O homem evangélico vive desarmado em meio a indivíduos armados até os dentes e deve se desinteressar da própria pessoa, embora em meio à mais feroz avidez. Então, quais são as forças vitais que defendem e impedem a destruição deste seu produto mais perfeito? A resposta é a divina providência. Trata-se, na verdade, de um imponderável, que por isso escapa à sensibilidade grosseira do involuído. Por esse motivo, é muito raro o mundo notá-la, embora se trate de uma força real, inteligente, que funciona segundo lei própria, constituindo um fenômeno sempre pronto a se verificar, desde que se apresentem reunidos seus elementos determinantes, como requer a lógica. Observemos então o funcionamento desse estranho fenômeno que resolve o problema aparentemente insolúvel de dar ao homem desarmado a palma da vitória, garantindo a ele, que parece mais desprovido de segurança, aquela segurança de que todas as coisas humanas carecem. Tudo isso pode parecer excepcional e milagroso. No entanto, para a lei é lógico e espontâneo. Trata-se, sem dúvida, de uma total subversão dos métodos humanos em voga, inconcebível para a psicologia dominante. Mas essa psicologia está encerrada num círculo de ilusões que a sabedoria do evoluído tem justamente a incumbência de desfazer e que a evolução vai transformando. Este argumento já foi abordado superficialmente em A Grande Síntese, capítulo 87, A Divina Providência. Mais tarde, também foi desenvolvido no livro História de um Homem, no capítulo 13, sob o mesmo título. Para lembrar esse tema ao leitor, vamos resumi-lo agora. O fenômeno, sem dúvida alguma, existe e é suscetível de experimentação, influindo até mesmo no campo dos efeitos utilitários,
quando o mecanismo das forças resultantes é posto em ação no momento exato. Torna-se necessário, portanto, antes de mais nada, compreender a lei do fenômeno e se colocar nas condições necessárias para que ele se verifique. É lógico que tal condição não pode suceder com o método humano desordenado e rebelde, no qual não se verificam os requisitos indispensáveis. O universo é um organismo de forças que obedecem apenas a mãos habilidosas e sábias, mas que se recobrem de trevas e se recusam a obedecer a mãos inábeis e rebeldes. Torna-se necessário, então, haver compreendido a lei e ter se conformado com a sua vontade. Isto significa que é preciso haver compreendido, no caso, a lei do fenômeno, para estar seguro de que ela, ao ser aplicada, irá fatalmente se verificar. Quais são essas condições? Elas são as seguintes: primeiro, merecer a ajuda. Segundo, haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades das suas próprias forças. Terceiro, estar, relativamente às suas condições, em estado de necessidade absoluta. Quarto, pedir o necessário e nada mais. Quinto, pedir humildemente, com submissão e fé. Quando essas condições se realizam, a divina providência está em condições de funcionar a favor de qualquer um. Do contrário, o fenômeno não pode se verificar. Desse modo, não se pode falar em providência com relação aos malvados, preguiçosos, ricos, cobiçosos, incrédulos, soberbos. Ela se manifesta e trabalha em favor dos bons, trabalhadores, necessitados, comedidos, crentes, humildes e de boa fé. Esta é, portanto, a primeira condição: merecer. Em alguns momentos da vida, é necessário que sejamos deixados sozinhos diante do obstáculo, para aprendermos a superar as dificuldades empregando apenas nossos próprios meios. Quando não merecemos ajuda ou quando ela nos seria prejudicial, a providência que nos retirasse a prova necessária para o nosso próprio bem não seria uma ajuda, mas sim uma traição. Nesse caso, a ajuda justa, que não falha, consiste em dosar a prova e diluir o esforço necessário na proporção de nossas possibilidades. Mas o que se pretende na prática é transformar a providência num instrumento de nossas comodidades e desejos, numa ajuda desnecessária que nos poupasse a fadiga de progredir. Vamos ao segundo ponto. Quando queremos pôr a providência a serviço de nossa preguiça, é justo que, nesse caso, a lei se recuse a atender ao nosso apelo. Deus, embora seja sem dúvida alguma Pai amoroso, não é, porém, nosso escravo. Sua providência jamais nos ajudará se antes não houvermos feito tudo o que estava ao alcance de nossas forças para aprendermos a lição. A lei jamais sacrificará nossa felicidade final em favor da efêmera vantagem do momento. A terceira condição estabelece a necessidade absoluta. Esta condição não pode ser avaliada de um modo absoluto, igual para todos, não só porque ela depende do caso, do momento e da pessoa,
mas também porque as necessidades individuais, assim como as fontes de que dispomos para satisfazê-las, são diferentes e relativas. Embora a avaliação e a natureza da ajuda sejam relativas, o certo é que a providência não nos provê do supérfluo, mas somente do necessário, e isso apenas para nos fazer viver e não para cairmos na pândega. A lei do mínimo esforço, a parcimônia, a proporção entre o esforço e o rendimento, tudo participa da sábia economia da natureza, que é toda feita de equilíbrio e justiça. E ela nem avarenta nem pródiga, mas apenas parcimoniosa, concede criteriosa e moderadamente tudo o que é necessário para a proteção e a garantia da vida, assegurando assim a continuação necessária à evolução, que é o seu objetivo. Se a providência prodigalizasse o supérfluo ao invés de encorajar a vida, acabaria por levá-la ao ócio, que conduz ao aniquilamento. É preciso, portanto, pedir com moderação e esperar apenas o que for justo. Nisso consiste a quarta condição: pedir o necessário para viver com simplicidade, a fim de que o instrumento do corpo possa fazer o trabalho que é pedido pelo Espírito e que é indispensável para as finalidades da vida. Se subvertermos a lei, colocando as finalidades na matéria e nos prazeres baixos, é natural que a providência se afaste de nós e não nos ajude. Para obtermos a ajuda, torna-se necessário, antes de mais nada, termos aprendido a regra da temperança, para não pretendermos obter mais do que temos direito de pedir. Não nos esqueçamos que a providência é simplesmente uma manifestação da justiça e da bondade da lei, e que nesse fenômeno vigora plenamente o princípio da justiça e da bondade, e não o da força, que é inútil nesse caso, pois nada consegue senão sufocar o fenômeno. É preciso, finalmente, pedir com submissão e fé. Estamos agora observando o quinto ponto. Devemos adquirir consciência da ordem divina, buscando nos colocar de acordo com ela, ao invés de procurar torcê-la conforme as nossas conveniências do momento. Em vez de pretender mostrar a Deus o que necessitamos e como podemos ser providos, devemos nos colocar perante suas diretrizes, na posição de dependentes, de cegos ignorantes que esperam orientação, de filhos obedientes a um Pai poderoso e amoroso. Portanto, devemos também crer e confiar, tendo através da prece a sensação dessa realidade estupenda, na qual sentimos que não estamos abandonados sozinhos e que existe nos céus o Pai, velando por nós e nos provendo do necessário. Podemos nos perguntar agora como que na prática são cumpridas essas 5 condições e por que razão não devemos nos surpreender quando o fenômeno não se verifica. É natural que todo fenômeno possua regras específicas, sendo absurda a pretensão de se jogar sem conhecer as regras do jogo. Explica-se desse modo o fato de que, em muitos casos, a providência falha e não se manifesta. Não obstante, a providência sempre funcionou muito bem nas mãos dos santos, que nela confiaram cegamente. Muitas vezes queremos nos colocar no lugar da lei.
Então, se não logramos êxito, retorcemos o erro, que é somente nosso, e o atribuímos ao sistema, colocando em Deus a culpa pela injustiça que isso nos parece. Primeiro, fechamos as portas para a providência, impedindo a sua ação, para em seguida negarmos a sua existência. Onde existirá, porém, maior perfeição e bondade, senão no método que nos garante tudo o que nos é necessário pelo fato de nos ser destinado e nos nega apenas aquilo que nos pode ser prejudicial. Somos acalentados por uma ordem justa, que nos quer bem e protege a vida. Dessa ordem benéfica e protetora participa a divina providência. Trata-se de forças inteligentes e amorosas, prontas a nos socorrer e sempre à nossa disposição. Basta apenas que saibamos manejar o seu mecanismo. É lógico que esse antecedente torna-se necessário num sistema orgânico. São forças exatas, equilibradas, automáticas como as leis físicas. Forças onipresentes que estão incorporadas nas leis da vida e que, por isso, necessária e automaticamente, estão sempre prontas para funcionar, tão logo se verifiquem as condições para o seu funcionamento. Propiciar essas condições é uma ação espontânea nossa, independente da conduta dos nossos semelhantes, das condições sociais dos tempos e dos sistemas de justiça distributiva em voga. Para atuar na proteção da vida, a lei de Deus não esperou o advento da justiça social, nem as modernas formas de previdência individual e coletiva, a despeito das quais, mesmo assim, deu ao homem a liberdade de escolher, como garantia contra a necessidade, o método da providência, o qual, além de independente de toda a autoridade humana, é justo e absolutamente seguro. Pode-se objetar que muitas e difíceis condições devem concorrer para tão magro resultado. Respondemos então que a divina providência não é um seguro compulsório. Qualquer pessoa pode recusá-la, sempre. Nesse caso, porém, é necessário colocar-se no plano da incerteza, onde, sonhando-se 1001 coisas, arrisca-se a não conseguir nada e a sofrer as comuns desilusões da vida. Não vivemos para gozar, mas sim para lutar e progredir. Os desequilíbrios custam caro. O que se deseja, no entanto, é riqueza. Pois bem, mas torna-se necessário, então, sentir o terror de vir a perdê-la, que é o tormento dos ricos, e de sofrer as respectivas ânsias e preocupações. Isso faz parte do sistema. É natural que quanto mais se sobe, mais instáveis se tornem os equilíbrios e menos seguras sejam as posições, razão pela qual a segurança deve ser inversamente proporcional à riqueza. Mas o involuído sente necessidade de experiências e, por isso, tenta a sorte até mesmo no campo econômico, pois em vez de segurança, precisa de miragens que o induzam a lutar e a sofrer nesse campo. Embora a divina providência funcione como um recurso quase exclusivo do evoluído, ela é, no entanto, um método através do qual a lei, com absoluta segurança, provê apenas o necessário ao homem espiritual,
que não pode mais se preocupar com os problemas materiais, já esgotados e superados por ele. Eis a economia do evoluído, o modo pelo qual ele resolve o problema das necessidades materiais. Eis como é possível para ele aplicar o método evangélico da não-reação e sua respectiva economia de pura perda, aparentemente desastrosa. Eis como esses tipos que se ocupam das coisas espirituais podem receber tudo o mais por acréscimo. Estamos naturalmente num mundo diferente do mundo humano, em face de outra psicologia, de outros métodos e de outros princípios. Há, porém, ainda uma objeção. Do ponto de vista humano, o evoluído, pelo fato de se preocupar com as coisas espirituais, parece um indivíduo inútil e improdutivo, um parasita vivendo à custa dos outros, que trabalham para ele. Onde está a justiça então? A esmola torna-se injusta apenas quando é tomada por ociosos. Temos visto, porém, que o dinamismo e a operosidade são as qualidades mais notáveis do evoluído. Em geral, ele trabalha demais, pois soma às fadigas do espírito aquelas necessárias para a satisfação das necessidades materiais, ao invés de substituir uma por outra. Com isso, o próprio funcionamento da divina providência nos mostra como são limitadas as necessidades do evoluído e quão modestos são os pedidos que ele faz. Quão significantes são seus gestos quando os comparamos com os imensos desperdícios impostos pela justiça, pelas guerras, pela cobiça e pelo espírito de destruição do involuído. Enfim, mesmo que o evoluído permanecesse ocioso no que diz respeito à matéria e se ocupasse apenas de trabalhos espirituais, não estaria ele, só por isso, dando uma contribuição à vida? Para progredir, a vida não requer apenas atividades economicamente lucrativas. Desse modo, o evoluído não é um parasita, mas exerce uma função e cumpre uma missão, o que na maioria das vezes significa dar muito mais do que receber. Não seria mais natural falar-se em desfrutamento do gênio e do santo por parte da sociedade? A lei não pode se utilizar da providência para praticar uma injustiça. Assim, servindo-se dos dominadores da terra como seus instrumentos, a lei os obriga a fornecerem ao evoluído o mínimo indispensável, do qual ele se vale apenas para cumprir a sua função social, que é, sem dúvida, necessária para a evolução. Mas, quando se exerce uma determinada função, adquire-se perante a justiça divina o direito aos meios para poder continuar a cumpri-la. Assim, todos são chamados a contribuir e a trabalhar para os objetivos da vida. Nos dias de hoje, o evoluído constitui exceção e, portanto, não deve certamente pesar na economia social. Quando, porém, ele se tornar maioria, o advento da justiça social será um fato consumado. Então, o homem terá adquirido consciência da lei, alcançando uma nova concepção da ordem, que dará a todo ser humano, naturalmente, a garantia do necessário.
Final do capítulo 11.